Boa noite a todos. Oi, professor. Boa noite. Vamos, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite, Celso. Olá, Oi, Carol, boa professor. noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Que Boa bom noite a falar todos. contigo. Igualmente. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado a todo o Grupo Atami. Um abraço especial para o meu amigo Hildo. Já tem um bom Ah, tempo que a gente não se vê presencialmente. Agora sim, só virtualmente mesmo, né? mandou um beijo para você também e vamos fazer nossos cursos online por enquanto. Daqui a pouco o senhor volta para cá. É isso aí. O importante é disseminar o conhecimento, né? Seja online, seja presencial. Não podemos parar nunca. Isso, seus alunos estão com saudades do senhor. Inclusive, sabe que eu tenho um carinho muito especial por Cuiabá e por todo o Mato Grosso? E eu Ah, não poderia deixar de fazer uma homenagem hoje a esse time aqui, que vai estar na Série A do ano que vem. Então, e homenagear todos os colegas aí de Cuiabá, parabenizar o Cuiabá. Cuiabá Esporte Clube pelo Isso, acesso. Agradecer ao Ebert, Albert que me deu essa Albert. camisa aí. Quando eu fiz um É, curso na pós-graduação, a última vez que eu tive na pós-graduação, ele me presenteou com essa camisa. O Albert que é olha, juiz de então ele já futebol também. estava sabendo que ia subir, pensou? Já foi um presente pensado já. Ele estava torcendo por isso, né? O Albert, além de bom contador, é um ótimo juiz. Ele adora um jogo, isso, Cuiabá subiu agora, que bom, né? O Hildo tá mandando um abraço aí pro senhor, ó, esse professor é fera, é mesmo, Um abraço, meu excelente. amigo Hildo. Então, hoje nós vamos falar sobre os novos procedimentos contábeis e normas aplicadas com o professor Jorge de Carvalho. Professor Jorge de Carvalho é contador, pós-graduado em gestão pública municipal, tem também contabilidade governamental e direito público e controle municipal na Universidade da Bahia. É auditor de carreira do Tribunal de Contas do município de São Paulo, assessor técnico da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de demonstrativos fiscais da Federação, indicado pelo Instituto Rui Barbosa e autor de vários livros. Professor, pode falar, pode explicar para nós sobre esse tema que vai ajudar os contadores e auditores. Obrigado, Carol. Bom, eu agradeço aí inicialmente ao convite do Grupo Atami para falar de um tema tão importante como novos procedimentos contábeis do setor público que passam a ser obrigatórios a partir desse ano de 2021. E quero dizer que é sempre uma satisfação muito grande falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um processo de mudança na nossa contabilidade pública brasileira, processo este que começou já há algum tempo, mas que agora os desafios eles passam a ser cada vez maiores. E isso demanda do profissional contábil realmente uma atualização constante, um esforço diuturno para que ele esteja apto a bem exercer o seu papel, as suas funções. Então, eu gostaria de começar, Carol, primeiro lembrando que nós vamos fazer um curso pelo Grupo Atami nos dias 25 e 26 de fevereiro próximos, e o curso justamente tem esse tema, né? Esse nome aí de novos procedimentos contábeis obrigatórios e as normas a eles aplicáveis. Então, nesse curso a gente vai estar explorando com mais profundidade um pouco do que a gente vai falar aqui, mas nosso tempo na live é muito reduzido, então aqui a gente realmente só vai fazer alguns insights sobre isso, algumas questões que são interessantes refletir, e na verdade a expectativa é que a gente tenha mais questões aí vindas daqueles que estão aqui nos honrando com a sua presença. Vi aqui vários colegas muito queridos que entraram na live, o Leonardo, o Alexandre Abreu, a Janusa, a Michele do Paraná, a gente do Brasil inteiro. Então, Sim. fico muito feliz aqui com a presença deles, tá? O próprio Hildo. E o que é que eu queria dizer em relação a isso? Bom, eu sempre gosto de começar fazendo uma provocação que eu acho que da inquietude vem a mudança. Então, eu sempre pergunto, né, pessoal, por que nós, contadores, geramos informação? Por que a gente faz registros contábeis e para que a gente elabora demonstrações
e relatórios contábeis. E aí talvez muitos pensem, para prestar contas ao meu Tribunal de Contas. Isso também é uma finalidade dos relatórios das informações contábeis. Mas só isso é muito pobre, Carol. Isso não reflete a grandeza e o valor que a informação contábil tem. Então, a primeira coisa que nós, contadores, temos que colocar na nossa mente é que as informações contábeis do setor público são extremamente valiosas. Imagine, Carol, você aí em Cuiabá, vamos supor que você mora de aluguel, e aí você decide agora que você vai comprar seu primeiro imóvel próprio. Então, você quer ter a sua casa, fazer do seu jeito, colocar tudo que você sempre sonhou no seu apartamento. Qual a primeira coisa que você tem que pensar antes de tomar essa decisão, de colocá-la em prática, Carol? O que é que você acha? O que é que você faria? Pô, quero comprar um apartamento. O que é que eu vou fazer? Qual é o meu primeiro passo? Se a prestação vai caber no meu orçamento. Tá vendo? É um raciocínio muito lógico. Bom, será que eu posso fazer isso do ponto de vista financeiro? Eu tenho condições de alcançar, de materializar esse sonho meu? Então, como é que você vai saber se você tem ou se você não tem condições, Carol? Você vai olhar o quê? Para as suas finanças pessoais. Sim, recebo, se dá para eu dar esse passo, né? Maior que a perna, como diz as pessoas. Perfeito. E aí eu te faço a seguinte provocação. Por que no setor público é diferente? Por que os prefeitos, os governadores, o próprio presidente, por que eles não se utilizam das informações contábeis antes de tomar as decisões? Então, veja, nós não estamos dando o devido uso das informações contábeis para aquilo que elas se prestam de verdade. Nós falamos que uma das finalidades das informações contábeis é prestar contas, perfeito. A sociedade exige e tem que receber essa prestação de contas. Mas elas não servem só para isso. As demonstrações dos relatórios contábeis servem muito para subsidiar a tomada de decisão. Então, quando você vai tomar uma decisão, você tem que ter chão. Você tem que saber onde você está pisando, para não fazer algo impensado. No nosso Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura de governo, uma cultura de curto prazo, onde os ciclos de governo só olham para o seu mandato. Nós não temos uma cultura de Estado. O Estado é perene, o Estado é longínquo, o Estado vai além do alcance. É que nem a espada lá do Thundercat, visão além do alcance. Você tem que ter informação para tomar decisões de longo prazo. E essas informações, Carol, elas demandam uma boa contabilidade patrimonial. Se você parar para pensar, no Brasil nós temos uma cultura orçamentária muito forte. Nós temos uma boa contabilidade orçamentária. Mas os ciclos orçamentários são curtos por natureza. A nossa lei 4320, ainda em vigor, ela estabelece que o período, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Então, nossos orçamentos vão de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É uma visão de curto alcance. É uma visão que eu e o Leonardo Nascimento, que hoje trabalha no Banco Mundial, mas ficou durante muito tempo na coordenação da Secretaria do Tesouro Nacional, nós escrevemos um artigo chamado Problema da Miopia Orçamentária e o Foco na Contabilidade por Competência. Foi publicado no Estadão e está disponível no meu blog também, lá no dia 24 de dezembro do ano passado, para quem quiser dar uma lida, onde a gente fala justamente isso. O gestor que quer ter uma visão mais acertada, ele tem que se valer da contabilidade por competência, porque ela é que permite ter uma visão de todos os ativos, de todos os passivos, do que você tem a receber, do que você deve efetivamente num prazo mais ampliado. Então você não tem aquela visão míope, que você só enxerga o que está perto. Você tem uma visão mais de longo alcance. E com isso, você pode efetivamente ter decisões mais estruturadas. Então a gente vai falar um pouco disso no nosso curso. Óbvio, como nós temos essa cultura orçamentária, foi difícil, seria difícil, quase impossível, no setor público, que a gente tivesse uma mudança de chave muito radical. Então, olha, a gente está acostumado a fazer orçamento. Como é que agora eu vou fazer patrimônio, a aplicação plena de regime de competência para todos os elementos patrimoniais de uma hora para outra? Então, é óbvio que isso seria quase impossível e, por conta disso, a estratégia que o Brasil adotou foi o gradualismo. Então, não vamos fazer tudo de uma só vez. Vamos fazer aos poucos. E, para isso, veio um ato que foi editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central de contabilidade da União e que é responsável pela consolidação das contas de todos os 5.568 municípios, dos 26 estados, do Distrito Federal e da própria União. E esse ato foi o chamado
Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, o PIPCP, uma sopa de letrinhas, né? Mas o pessoal da área contábil pública está acostumado com essas siglas, MSC, PIPCP, REREL, RGF, DECASP, PCASP, o pessoal fala muito em siglas aqui no setor público. E o PIPCP trouxe justamente esse gradualismo. Olha, ele foi editado em 2015 e dali para frente, a cada ano, de acordo com o porte estrutural do ente, então a União tinha prazos mais exíguos, mais curtos, os estados tinham outros prazos, os municípios foram divididos em duas escalas, acima de 50 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. E aí, cada ente desse, de acordo com o seu porte estrutural, tinha um prazo para cumprir um procedimento contábil patrimonial. Esse ano de 2021, para os municípios, nós temos 8 prazos entrando em vigor. E esses prazos, esses procedimentos contábeis patrimoniais, eles têm que ser observados desde 1º de janeiro de 2021. Não é em 31 de dezembro de 2021. Então, nós já estamos em 27 de janeiro de 2021. Pode ser que os contadores da área pública municipal não tenham percebido e já estão 26 dias em desconformidade com essa regra que é obrigatória e que tem consequências caso não seja cumprida, caso não seja satisfeita. E quais são esses procedimentos, Carol, que nós temos? A gente vai focar muito aqui em município, porque esse curso que a gente vai fazer nos dias 25 e 26 de fevereiro tem esse público-alvo, a gente quer atingir os municípios. Sim. Então, para aqueles que são acima de 50 mil habitantes, passa a ser obrigatório esse ano o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos créditos tributários por competência, esse é um procedimento, dos créditos previdenciários por competência, esse é outro procedimento, e também dos intangíveis. Então, nós temos aí softwares, marcas, patentes, etc. Então, para os municípios com mais de 50 mil habitantes, são esses 3. E para os menos de 50 mil, que é a maioria realmente gigantesca aí dos nossos entes municipais, são outros 5. Então, nós temos a questão das provisões. Então, Jorge, mas município não tem provisão. Como assim não tem provisão? Eu duvido que o município não tenha uma sentença judicial contra ele e essa possibilidade de perda que não seja favorável à decisão ao município seja grande. Então, se satisfizer os critérios para reconhecimento dessa provisão, ela tem que ser reconhecida. E quando a gente fala provisão, não pensem, por favor, que a gente está falando de férias a pagar e 13º a pagar, porque isso não é provisão. Isso é o que a gente chama de despesa por competência. Então, a questão das provisões já é um primeiro procedimento que municípios com menos de 50 mil habitantes têm que observar. Nós temos também a questão dos ativos e passivos contingentes. Esses elementos eles não são levados a balanço, mas balanço quando a gente fala no mundo patrimonial, né, mas eles são registrados em contas de controle e eles têm que ser divulgados, ou seja, exigem notas explicativas específicas. Nós temos um que é problemático, que é a questão dos bens móveis e imóveis. Então, prefeitura, você existe fisicamente, tem um prédio seu. Esse prédio está contabilizado? Esse prédio aparece no balanço? Se não aparecer, já tem um problema. Se for alugado, menos mal. Mas se for próprio, aí já tem um problema realmente. Temos também a questão dos empréstimos, financiamentos e da dívida contratual. Normalmente, todo município tem dívida, e aí não pode fazer aquilo que, como o meu amigo Vitor Maciel, lá da Bahia, costuma falar, só acontece na França. Só atualiza o saldo da dívida em 31 de dezembro. É para poder prestar contas anual. Não. É para fazer mês a mês. É para fazer o registro da dívida, a variação dos juros, todos os meses. É para reconhecer por competência. Sempre que a gente falar de plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, a gente está pensando em regime de competência. Porque o que baliza a contabilidade patrimonial é o regime de competência. Não é o regime de base modificada que a gente tem para o orçamento, que é a arrecadação para receita e empenho para despesa. A gente está falando de competência. Reconhecer ativos e passivos quando os fatos geradores acontecem, e não quando há movimentação de caixa. Então, recapitulando, falamos aí de 3 para municípios com menos de 50 mil habitantes, que são provisões, são bens móveis e imóveis, são os empréstimos, financiamentos e dívida. Nós temos também a questão aí, falamos dos ativos e passivos contingentes, 4. E o último, os investimentos permanentes. Esse talvez não tenha tanto impacto, porque seria o caso de municípios que têm entidades descentralizadas,
entidades da administração indireta, melhor dizendo, como empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, para todos esses elementos que nós falamos aí, desde 1º de janeiro de 2021, eles deveriam estar sendo já registrados, levados a balanço. E para fazer esse registro, Carol, é preciso fazer de forma normativamente correta. Então, não é simplesmente para fazer um reconhecimento, é para fazer o reconhecimento como manda o figurino. Nós temos normas que são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem por base as normas internacionais, as IPSAS. Então, essas IPSAS estão sendo convergidas pelo Conselho e elas passam a ser obrigatórias a partir desse filtro, que é o PIPCP. Então, quando a gente fala de reconhecimento de créditos tributários por competência, por exemplo, para municípios com mais de 50 mil habitantes, necessariamente o contador que vai fazer esse registro tem que conhecer a norma brasileira de contabilidade número 1, que é a NBC TSP 01, porque ela fala de receita de transação sem contraprestação. E grande parte dos tributos são enquadrada como transação sem contraprestação. Então, como é que o contador vai poder fazer o registro contábil, vai poder reconhecer, mensurar e evidenciar se ele não conhece a norma? Ele precisa conhecer a norma. Então, é isso que a gente vai trazer nesse nosso curso. As normas, elas têm uma leitura que é um pouco mais difícil. Então, os contadores, eles têm reclamado um pouco desse texto das normas que têm sido editadas. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a contabilidade é uma ciência. É a ciência contábil. E a ciência contábil não é simples. Ela é complexa. Para realidades complexas, precisamos de normas complexas. Então, é a vida como ela é. E aí, por isso que a gente tem uma norma que muitas vezes o profissional contábil fica meio desconfortável. Essa linguagem é muito distante da linguagem que eu estou acostumado, eu não consigo ler a norma, eu durmo já na segunda página. Tem que ler, tem que entender a norma, tem que buscar o conhecimento dela. Um abraço ao meu amigo João Scaramelli, que entrou aí na live, professor muito competente também. E é isso, ele vai ter que ler. Então, a gente quer tentar quebrar essa dificuldade da norma, porque, por exemplo, quando a gente fala em receita de transação sem contraprestação, pode ser que muita gente aqui se assuste. O que é que ele está falando? O que é isso? Meu Deus do céu, mas não é nada do outro mundo. Nós temos vários exemplos concretos de receitas de transação sem contraprestação. Todo município tem receita de transação sem contraprestação, porque todo município tem o imposto sobre serviço. Então, o ISS é uma receita de transação sem contraprestação, e ele deve ser reconhecido com base nessa NBC TSP 01. E como é que faz? Então, a gente vai lá discorrer quais são as regras para reconhecer, quais são as regras para mensurar, quais são as regras para evidenciar. Muitas coisas que estão dispostas na norma e a gente pode trazer aí a discussão. Eu não sei se eu estou falando muito, se você quer me interromper, se deixar eu queria fazer uma pergunta, professor. Se os municípios não cumprirem o PIP-CP, o que acontece? Perfeito. Como eu falei, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela é responsável pela consolidação das contas públicas. Então, o Tesouro ele recebe as informações de todos os municípios, dos estados, junta com a informação da União e produz o chamado Balanço do Setor Público Nacional, o BSPN. Então, os municípios têm até 30 de abril para enviar os dados de 2020 e os estados até 31 de maio. A LRF mudou, a partir do ano que vem, os estados vão ter o mesmo prazo dos municípios. E aí o Tesouro faz essa consolidação das contas públicas. O Tesouro, hoje, ele utiliza uma sistemática para captar esses dados, que é através do SICONF, e ele vem aperfeiçoando suas rotinas de capacitação. Então, é muito provável que num futuro próximo a gente tenha aí a captação através da chamada Matriz de Saldos Contábeis, né, a MSC. Mas mesmo no formato atual, que é através das chamadas DCAs, Declarações de Contas Anuais, o Tesouro tende a implantar algumas validações para verificar se aquele ente que está mandando suas contas está cumprindo requisitos mínimos que estão sendo exigidos aí por esse PIPCP e pelas normas contábeis. E caso o ente não descumpra, isso seja detectado pelo Tesouro, a LRF estabelece uma vedação. Qual é a vedação? Esse ente vai ficar proibido de receber transferência voluntária, os famosos convênios, ou contratos de repasse, instrumentos congêneres, e de celebrar operações de crédito, exceto lá algumas situações que também são previstas na própria lei. Então, para o município, significa perda de recurso. E num cenário como nós estamos, isso é tudo que não pode acontecer. Perda de recurso. Além disso, Carol, tem uma outra consequência. Os tribunais de contas, e eu integro um tribunal de contas, o daqui do município de São Paulo,
eles estão aperfeiçoando os seus processos auditoriais, seus processos de fiscalização. E a grande tendência é que nós façamos cada vez mais auditorias financeiras. O que é uma auditoria financeira? É uma auditoria na qual o auditor quer garantir uma segurança razoável de que aquilo que está sendo reportado pela parte responsável, pela prefeitura, pela Câmara, por quem quer que seja, o órgão da administração pública, ele tem efetivamente as características qualitativas da informação contábil. Então, é fidedigno, é tempestivo, é comparável, é compreensível. Então, os tribunais de contas eles estão aperfeiçoando suas técnicas para poder verificar se os balanços reproduzem de fato a realidade. E se não reproduzirem, se não cumprirem essas regras que estão no PPCP, tendem, a depender das distorções que sejam identificadas, a emitir pareceres adversos sobre essas contas. E aí já você sabe que pode gerar uma emissão de parecer prévio, no caso dos prefeitos, ou um julgamento, no caso das câmaras, negativo, e isso tem consequências administrativas, pode até gerar consequências penais também para os gestores. Então, é algo muito delicado que tem que estar no radar dos contadores. É óbvio que uma andorinha só não faz verão, não é só o contador nesse contexto, é todo o conjunto estrutural do ente público, mas não pode deixar isso para 31 de dezembro de 2021. Inclusive, os municípios com menos de 20 mil habitantes, de 50 mil habitantes, desculpe, tem uma preocupação em relação aos créditos tributários. Não dá para ele achar que quando começar 2022, que é quando começa o prazo dele, ele vai conseguir fazer esse registro. Ele tem que começar a se estruturar, já deveria ter começado a se estruturar. Então ele ainda tem um ano para fazer essa estruturação, porque são muitas informações que você precisa para poder lançar. Agora de gestão, né, professor? Muita gente nova na prefeitura. Um ano extremamente desafiador. Extremamente desafiador. O Jonatas está aqui falando que está adorando a didática. Pessoal, pode colocar as perguntas aqui que eu passo para o professor. Manda pergunta aí, gente. Pode metralhar de perguntas. Se eu não souber, a Carol responde. Isso, eu ajudo aqui o professor. Eu sou assistente dele hoje. Uma aula de contabilidade, está falando o João. Ele está falando de um relatório de fiscalização que a gente divulgou do Tribunal de Contas do município sobre as contas de 2018 da Câmara Municipal. A Câmara Municipal aqui de São Paulo é maior do que muito município do Brasil. Tinha um orçamento de quase 700 milhões de reais. Nossa. Muita coisa, né? Mas só, Carol, voltando ao que a gente vai abordar ainda no PPC, uma norma, né? Que é a NBC 1, que trata de receita de transação sem contraprestação, mas a gente vai falar também da NBC TSP 2, que é receita de transação com contraprestação. Ah, município tem isso. O que é transação com contraprestação? É quando você recebe algo em troca do que você está dando e se aproxima do valor, né? Então, é o caso clássico de prestação de serviço, venda de bens. Ah, município presta serviço? Presta. Principalmente se tiver especializações como autarquias. Então, quem tem, por exemplo, o sistema autônomo de água e esgoto, SAAS ou entidades parecidas, presta serviço. Sim. E aí tem que aplicar a NBC TSP 2, que é transação com contraprestação. Isso também vai ser visto por nós. E temos aí a norma que trata de provisões, ativos contingentes e passivos contingentes, que é a NBC 3. Então, várias informações valiosas que orientam aí a contabilização das provisões. E vamos também para fechar com chave de ouro esse curso que a gente vai fazer nos dias 25 e 26 de fevereiro pelo Grupo Atami, que já está disponível lá para todo o conteúdo programático para quem tiver dúvidas, ver aí a questão dos empréstimos. Então a gente vai falar também da norma 14, que tem um tratamento padronizado e um tratamento alternativo para registrar os empréstimos, e vamos relembrar aí como é que a gente faz a contabilização com base no MCAS. A gente só não vai falar nesse curso dos bens móveis e imóveis, porque bens móveis e imóveis exigem um outro curso, só para a gente falar dele, que é muita coisa. A Janusa está colocando aqui, ó, como fazemos para registrar as provisões? Essa é uma ótima pergunta, minha amiga Janusa, lá do estado da Paraíba, uma das grandes contadoras daquele estado e do Brasil. Mas a primeira coisa, Janusa, que eu não posso deixar de falar é conhecer a norma 3. Então, primeira coisa para o contador, gente, é ter conhecimento do seu arcabouço normativo, do que ele tem que fazer em relação àquele assunto, em relação àquele tema. Então, olha, eu preciso começar a pensar em provisão. A primeira coisa que eu vou fazer é estudar a norma.
vou estudar a NBC-TSP 03. Não posso deixar de conhecer o MCASP, que é o nosso filtro normativo e que também traz as disposições. O MCASP, aliás, está alinhado com as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho. O MCASP é editado pelo Tesouro Nacional, as normas de contabilidade pelo Conselho Federal de Contabilidade. Mas depois que você tiver a compreensão do que as normas exigem, Janusa, e as normas vão dizer quando você tem que reconhecer uma provisão, então ela vai dizer, olha, você tem que reconhecer uma provisão quando 3 critérios forem atendidos de forma simultânea. Então, o primeiro é que você tem uma obrigação presente decorrente de um evento passado, não é uma obrigação futura. O segundo é que você possa estimar com confiança aquele valor que é devido. O terceiro é que você tenha a obrigação presente decorrente de evento passado, que você possa fazer uma estimativa confiável e que a probabilidade de você ter que desembolsar um recurso, um ativo para eliminar aquele passivo, seja alta, né? Então a gente tem 3 categorias de possibilidade aí que são comumente aventadas, que é o remoto, possível e provável. Então seria o provável. Quando você tem essas 3 condições, você tem aí os critérios para reconhecimento de uma provisão satisfeitos. E uma provisão nada mais é do que um passivo de prazo ou valor incerto. Mas para você ter essas informações, muitas vezes você vai depender do setor jurídico. Porque você, contador, vai dizer se a probabilidade daquela ação ser vitoriosa ou de o ente público sofrer uma derrota é média, alta ou baixa, você não é advogado. Você não tem conhecimento jurídico para isso. Então, é o que eu falo, a contabilidade pública ela tem que receber informação para bem representar os fatos de acordo com a realidade, de acordo com o que é. Então, tem que ter uma boa sinergia com o setor jurídico, nesse caso específico das provisões. E aí, é só seguir a norma que dá tudo certo. Professor, pela sua experiência, o que é preciso para que as contabilidades municipais tenham condições de cumprir o seu papel de escrituração dos atos e fatos? Essa pergunta é fantástica, né? Porque quando a gente fala em cumprir procedimentos contábeis patrimoniais, em registrar ativos e passivos, um abraço Sumaia aí, minha amiga lá de Sergipe, um abraço Igor também, meu amigo de lá da Bahia, como falei, gente do Brasil inteiro aqui nos prestigiando. Mas quando a gente fala em reconhecer ativos e passivos, a gente tem que lembrar que a contabilidade ela não é onipresente. Então, a contabilidade ela recebe informação para poder, de acordo com a essência dos fatos, representá-los contabilmente. Então, a contabilidade não cria nada. Ela recebe a informação que alguém é o gestor daquela informação para poder fazer o registro e a representação. Então, veja, se a contabilidade não cria, é preciso ter um fluxo de informação bem estruturado na administração pública para que ela receba a informação. Eu acho que o contador tem um papel decisivo e fundamental de cobrar essa informação. Mas, via de regra, existe uma limitação hierárquica para o contador. Então, o contador, normalmente, ele vai cobrar do seu imediato na pasta a qual ele está vinculado. Então, se a contabilidade está vinculada à Secretaria da Fazenda, ele vai pedir ao secretário da Fazenda que corra atrás, por exemplo, da informação das provisões, que estão lá no setor jurídico. Mas é um outro setor. Como é que o contador vai chegar lá? Procurador, me dá aí. Senão eu te mato, eu quero para ontem. Não é assim. Então, tem um limite hierárquico. Então, eu vejo que é fundamental uma participação ativa das unidades centrais de controle interno para estruturar esse fluxo de informação. Eu tive uma experiência prática na minha vida, muito agregadora, que foi na Controladoria Municipal de Lauro de Freitas, na Bahia, onde eu fui o diretor de normas e procedimentos. E a minha atividade principal lá era realmente fazer instruções normativas, mas não eram instruções normativas dizendo que a lei tinha que ser cumprida, que o conceito, nada disso. Era estruturando fluxos. Então, olha, a informação tal tem que sair daqui, passa por aqui, precisa desse formulário, desse documento, desse dado para chegar aqui no prazo tal. Quando você organiza esse fluxo de informações, as coisas ficam mais fáceis. Então, é preciso que os controles internos atuem para fazer com que as informações cheguem na contabilidade. A contabilidade é o centro nervoso das finanças públicas do ente. É como se fosse o cérebro financeiro. As coisas precisam chegar lá, para que ele possa funcionar, possa dar o seu recado, em termos de geração de informação. Então, eu acho que o desafio, Carol, grande, é fazer esse fluxo de informação funcionar. Então, primeiro, o contador tem que estar capacitado, tem que conhecer as normas,
para poder fazer o que lhe compete adequadamente. As informações têm que chegar, tem que ter um fluxo de informações adequado, e para isso é muito importante que haja sistemas realmente na administração pública. E é isso, e as pessoas têm que efetivamente estar engajadas no seu papel. Então são as normas, são os sistemas, são as pessoas fazendo as coisas acontecerem. O João está falando aí, hoje mesmo estava fechando a dívida ativa numa PM aqui de São Paulo e a informação vem sem coerência, é assim por regra. Isso é um problema, porque é a contabilidade que tem que validar a informação da dívida ativa, eu entendo que não. O responsável pela informação da dívida ativa é o setor que cuida da dívida ativa. Então, se é a Procuradoria da Fazenda, se é um outro setor, e o controle interno tem uma responsabilidade por validar esses dados. Então, a contabilidade, se ela assumir mais esse ônus, ela já quase não tem tempo para fazer o que é da atribuição dela. Imagina se ela tiver que validar dados como esse. Então, a contabilidade vai validar os dados da provisão? Não, ela vai receber os dados do setor que tem a responsabilidade. É cada macaco no seu galho. Então, Sim. A contabilidade ela tem que representar corretamente os atos e fatos. E, para isso, ela tem que seguir as normas. Mas, as informações, quem reporta a informação tem a responsabilidade primária por ela. Ah, sim. Podem enviar aqui suas sugestões e dúvidas. O professor está tirando todas as dúvidas aí do pessoal. Tá ótimo. Só tô suando pra caramba, que São Paulo tá parecendo pilão arcado na Bahia. Tá um calor danado hoje aqui. Ah, é. Aqui tá chovendo quase todo dia. Quente, mas tá chovendo. Daqui a pouco o senhor volta. Mas coisa... aí quando é quente mesmo. Quente, é 40 e lá vai fumaça. As informações orçamentárias não são suficientes para embasar as decisões dos gestores ou para prestar contas à sociedade? Eu falei um pouquinho sobre isso já, né? Mas orçamento é super importante. Então, a gente não tira a importância do orçamento público. O orçamento público é autorizativo, né? Então, é ele que permite que os gestores executem realmente, façam as despesas daquele ente. E o orçamento público, ele tem um caráter gerencial também, porque ele está vinculado ao plano plurianual. Então, quando você executa uma ação orçamentária, você está cumprindo um pedacinho de um plano de governo pensado há 4 anos. Mas se você parar para pensar, morreu aí, nos 4 anos. Porque o orçamento público, ele é anual e ele está vinculado a um plano de médio prazo que é quadrienal, que é o PPA, o plano plurianual. Então, a visão, por mais que tenha aí um pedacinho do PPA que seja cumprido por uma gestão seguinte, que é um ano, uma visão de 4 anos. Uma visão não deixa de ser uma visão de governo, até porque há muita resistência daqueles que entram em concluir o que o outro começou, né? Infelizmente, a gente ainda tem isso no setor público. Mas a informação orçamentária, efetivamente, ela é importante, mas ela não é completa. Então, para a gente ter decisões de longo alcance bem embasadas, a gente precisa de uma informação mais sustentável, uma informação mais a longo prazo. E a gente só consegue isso quando a gente tem uma boa contabilidade por competência. Quando os meus ativos estão integralmente registrados, quando os meus passivos estão na sua totalidade representados. A gente sai da visão estritamente do ciclo anual, ou mesmo do ciclo quadrienal, como queira, para uma visão efetivamente de longo alcance. Então, a gente tem exemplos, Carol, de países que migraram aí sua contabilidade para uma contabilidade por competência, embora não necessariamente IPSAS, a gente tem outro padrão também, IFRS, que é mais para o setor privado, mas alguns setores, alguns órgãos públicos, alguns entes públicos também se embasaram nessas normas. Então, o caso da Nova Zelândia é um dos mais emblemáticos. A Nova Zelândia, ela tem uma política fiscal que é totalmente balizada pelo seu patrimônio líquido. Então, como é que a gente faz política fiscal no Brasil? A gente olha para dados orçamentários, né? Qual é um dos limites mais categóricos quando a gente fala em gestão fiscal? Limite de endividamento. Todo mundo conhece, a dívida consolidada líquida. 200% da receita corrente líquida para estados, 120% para municípios. Nova Zelândia, ela tem outra filosofia. Ela olha para o patrimônio líquido dela para saber qual é a capacidade dela de passar por situações problemáticas como essa agora, inclusive da pandemia da Covid. Então, olha, a nossa meta é ter sistemáticos superávites patrimoniais para que o nosso patrimônio líquido, que é a diferença entre ativos e passivos, seja sempre positivo e, com isso, a gente tenha reservas patrimoniais para enfrentar cenários de crise. É um raciocínio
anos-luz em relação ao que a gente está. Anos-luz. Anos-luz. Aqui, o que é que a gente teve? A gente teve a pandemia afetando fortemente as contas públicas. Nós já tínhamos previsão de déficit fiscal, e o déficit fiscal de 2019, que foi, não me lembro, foi algo em torno de 100 e poucos bilhões. Ano passado foi quase 700 bilhões. E não temos dinheiro, não temos PL. Nós temos passiva descoberta. Então, o que a gente vai fazer? Situação, dívida PIB altíssima, desconfiança de investidores, economia titubeando, baixa capacidade de reforma e o Brasil cada vez mais na corda bamba. Então, é o que eu digo. Jorge, a contabilidade vai resolver isso? Não, mas ela vai revelar as coisas como elas são. Uma outra coisa que eu não falei em relação à informação patrimonial é que quando a gente faz a contabilização completa dos nossos ativos, por exemplo, nós temos uma melhor capacidade de gerir esses ativos. O setor público tem muito ativo, muito. E ativo aí eu vou trazer mais para a parte mesmo de infraestrutura, de terreno, de imóveis, etc., que não são adequadamente explorados. Então tem um site, que é o chamado Public Wealth, que traz um exemplo do Rio de Janeiro que eu acho muito bacana. Então você deve conhecer o Rio de Janeiro, né, Carol? Gosta lá das praias cariocas? Já esteve em Copacabana? Já, lindo, né? Pronto, então em Copacabana tem uma escola municipal, bem pertinho da orla. Ela fica espremida entre dois hotéis lá, enormes. E aí eu te pergunto, quanto vale aquele terreno daquela escola municipal? Com certeza, vale muito. Então veja, será que essa escola está no melhor local possível? Ou está ali, é uma distração permanente para os alunos? Porque se eu sou aluno e estudo na praia, eu vou ficar bem tentado, de vez em quando, dar um bordejo na praia, né? Mas além desse fator, que é um fator grave, se a gente parar para pensar do ponto de vista racional, se eu vendesse, se eu alienasse aquele terreno, o dinheiro que eu conseguiria reverter, daria para fazer não sei quantas escolas daquela. Sim. Ou uma escola com uma capacidade de estrutural muito maior, muito maior. Sim. Então, será que alguém está tomando essa decisão? Mas se não estiver, por quê? Porque não tem o domínio completo do patrimônio público? Veja, a contabilidade ela pode ajudar nisso. Então, quando a gente representa os ativos na sua totalidade, a gente tem condição de melhor geri-los. E hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a bola da vez é privatização. Então, quando a coisa aperta, normalmente se pensa em vender ativos. Mas você pode explorar melhor esses ativos também por concessões e por aí vai. Então, são muitas as possibilidades que a contabilidade traz quando você registra os elementos patrimoniais na sua totalidade. E a gente precisa, como comecei falando, perceber isso. Contabilidade não é só para prestar contas. Contabilidade é para viabilizar decisões acertadas, estruturadas, pensadas a longo prazo, para fazer melhor gestão de ativos, para administrar sua dívida de forma sustentável. Melhor gestão também, né, professor? Fazer uma boa gestão, né? Ó, o seu amigo João, ele está fazendo uma pergunta aqui. Jorge, qual a importância dos avanços no cumprimento das NBCTSP para que as informações sejam úteis para a sociedade? Qual a importância das normas, eu entendi, para que a gente tenha uma contabilidade cada vez mais efetiva do ponto de vista social. Bom, é isso. Quando você cumpre a norma, e a gente tem que lembrar que essas normas, quase todas elas têm o foco patrimonial. Quase todas, porque nós temos uma que se refere à apresentação de informações orçamentárias, que é a NBC 13. Mas a gente está falando de dar uma boa visibilidade patrimonial. Aquilo que efetivamente o ente tem, aquilo que efetivamente ele deve. E quando você faz isso, você amplia a capacidade das informações contábeis para os seus mais variados propósitos. Então, a sociedade, que foi o foco que o João colocou aí, ela é a usuária primária da informação contábil. Então, se a sociedade pega uma informação contábil e ela tem segurança que aquela informação contábil ela é fidedigna, ela é compreensível, ela é comparável, ela é verificável, ela é tempestiva, ela é relevante, então ela tem condição de fazer um melhor controle social. Ela, por exemplo, pode verificar qual é a situação dos recebíveis daquele ente público, se o ente público está tendo descontinuidade daqueles recebíveis, ou seja, se o estoque está aumentando de forma muito peculiar
uma forma que não é adequada do ponto de vista do histórico. Isso significa que está tendo muito crédito pendente de recebimento, muita inadimplência, e por conta disso pode gerar uma necessidade de financiamento maior para ela mesma, sociedade. Porque quem paga a conta, no final de tudo, somos nós, né? O governo não quebra, o governo não vai à falência, ele cobra da gente o que está descoberto. Nós é que entramos aí com... tanto é que, volta e meia, a gente ouve falar de CPMF aí. Então, tirando a União, que cria dinheiro com a dívida, os estados e municípios ou passam a conta para a União ou passam para nós, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, esse ano, foi alto, a tentativa de fazer isso foi muito forte, né, de cortar as renúncias fiscais. Não estou elogiando renúncia nem criticando, mas quem tinha uma renúncia deixou de ter e vai ter que pagar. Então, a conta acaba sobrando para a sociedade, para as empresas e por aí vai. Então, é isso. Eu acho que para a sociedade é extremamente importante porque amplia a sua capacidade de controle social. A Ana Brito está dizendo aqui, Jorge, qual a importância das auditorias internas para o apoio à qualificação e notoriedade da contabilidade pública municipal? Ana, obrigado pela pergunta. A auditoria é o que a gente chama, é uma das grandes funções da controladoria, né? Então, a controladoria tem 4 grandes funções aí que são concatenadas pelo Conselho Nacional de Controle Interno, a auditoria é uma delas, e é indispensável, A gente não pode pensar que o único controle a ser exercido sobre as contas públicas é o externo, que é o feito pelos tribunais de contas. Porque o controle externo, que está aprimorando seus processos, muitas vezes ele vem a posteriori. E a auditoria interna, ela está ali presente, ela pode ser o que a gente chama de auditoria contínua, né? Então, ela tem uma capacidade, efetivamente, de contribuir para que a política pública ela seja aperfeiçoada no momento que ela ocorre. Então, é importante que haja auditoria, que essas auditorias sejam feitas pelo setor próprio lá das prefeituras, sobre as suas próprias contas. E aí, uma coisa que é engraçada, Carol, eu dei muita consultoria a município, né, no início da minha jornada profissional, e eu era muito contratado para fazer auditoria. Mas só que o prefeito não queria se auto-auditar. Ele queria auditar sempre a gestão passada, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando da auditoria como atividade permanente ali de avaliação dos controles, de avaliação dos objetos mais diversificados, e atuando sobre a contabilidade, com certeza ela vai contribuir muito para que os processos sejam aperfeiçoados. Quando a gente fala em auditoria, não é para pensar que está ali querendo pegar o erro de alguém. É para pensar que, em sendo identificado um achado de auditoria, vai ser estudada qual é a sua causa e vai ser oferecida uma recomendação buscando mitigar, eliminar esse problema. É para aperfeiçoar. Então, eu acho que a pergunta dela foi excelente e precisamos de mais auditorias internas. Vamos fazer um curso também, professor, nessa área. Ah, sim. Professor, olha, quero agradecer pelo nosso bate-papo. Já acabou o tempo? Tá quase, né? Nossa! Passa rápido, né? Foi tão bom, eu queria te agradecer. E lembrar, né, chamar o pessoal que está aqui, também eu vou postar depois, que dia 25 e 26 de fevereiro nós vamos fazer um curso em parceria com o professor Jorge de Carvalho, que online, do Brasil todo pode fazer, são vagas limitadas, já está disponível no nosso site, grupoatami.com.br, e a gente espera vocês lá. E a gente vai deixar disponível esse vídeo no YouTube e vai divulgar nas redes sociais também da Atami. E eu agradeço pelo conteúdo, que foi excelente. Eu vi que o senhor tem muitos amigos, né? E tem os alunos aqui da pós também que sempre lembram do senhor e sentem saudades. Em breve o senhor volta aqui para Cuiabá. Com certeza, a satisfação foi minha. Fico muito feliz sempre. E parabéns ao Grupo Atami por estar promovendo aí a disseminação constante do conhecimento. E vamos que vamos, 25 e 26 de fevereiro, curso online, quero ver todo mundo lá. Tá, obrigado, Jorge, Carol. Um abraço, obrigada a todos que participaram, uma boa noite. Boa noite, pessoal, grande abraço. Um abraço, tchau, professor. Tchau, tchau.